Então não esqueça, irmão, que não existe isso de só quem frequenta é servo de Deus. Não existe isso que só quem frequenta é que vai ser salvo. Em breve mostrarei mais provas-chave sobre a questão, sobre isto. Então, irmão, você vai me acompanhar a partir de agora. Esse doutor da lei. Me acompanhe esse vídeo e logo após nós voltamos. Me acompanhe esta matéria. Porque tem crente bebê que pensa que Jesus é babá. Ninguém vem me visitar, ninguém vem aqui ver eu não vou mais não. A mesma distância da igreja para tua casa, da tua casa para a igreja. Se ninguém foi, você vem. Então você acabou de ver, irmãos, que tipos de pastores são esses que está surgindo agora, nesse fim dos tempos. Como pode um pastor tratar as ovelhas dessa forma? Uma ovelha que saiu. O pastor não se preocupa mais com as ovelhas que saem do seu templo. Não vai atrás para saber o que houve. Então, vamos ver o que Deus diz, irmão. E essa passagem é para todos os pastores das teologias e filosofia. Essa passagem são para eles. Abra aí, irmão, a sua Bíblia em Ezequiel 34. E o título diz aqui em cima: profecia contra os pastores infiéis de Israel. E essa profecia é para os tempos também de hoje. Olha só o que Deus diz. Vamos ler aqui Ezequiel 34. Olha só, irmão. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dizem assim: diz o Senhor, Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura da gordura, vestifos a lã e degolais os cevados, mas não apacenta as ovelhas. As fracas não fortalecem, a doentes não curaste, a quebratada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é muito tremendo para os pastores ou das teologias. Você acabou de ver o vídeo. Vamos ver mais uma vez. Porque tem crente bebê que pensa que Jesus é babá. Ninguém vem me visitar, ninguém vem aqui ver eu não vou mais não. A mesma distância da igreja para tua casa, da tua casa para a igreja. Se ninguém foi, você vem. Então, para você ver, irmão, que eu não minto em questão de mostrar para vocês quem são os pastores que Deus não elegeu. Como pode um líder desse dizer que a igreja que está perto da casa... Então você viu aqui, irmão, são pastores que não se preocupam com as ovelhas. O pastor não se preocupa em ir atrás daquela ovelha que saiu para saber o que houve, por que essa ovelha saiu. Sabe, irmão, muitas ovelhas saíram da igreja porque, às vezes, por muitos problemas ali dentro. O direito do pastor é ir atrás para saber o que houve, para ajudar a ovelha, para aumentar a fé da ovelha. Porque a maioria das vezes são ovelhas que não têm entendimento. Então o direito do pastor é ir atrás da ovelha, para trazer de volta a ovelha para a igreja. Se a ovelha não quiser vir,
tudo bem, aí é problema dela e Deus. Mas Jesus disse que o direito do pastor, de todos os pastores, é ir atrás da ovelha perdida para curá-la. E outra coisa, irmãos, as ovelhas que estão ali dentro da igreja, se tem ovelhas doentes, ovelhas que estão passando dificuldade, o dever do pastor é ajudá-la. Não querer dominar as ovelhas, agindo com rigor, com gritarias, agindo com rigor, querendo dominar as ovelhas. Pedir aquilo além do que as ovelhas podem dar. Porque os pastores, eles tiram das ovelhas que já não têm. Além delas dar o dízimo, ainda ele pede mais para poder ajudar um irmão. Em vez de o pastor tirar do dízimo para ajudar ao pobre que está ali no meio da ovelha, uma ovelha pobre que está necessitada, os pastores dominam as ovelhas. Eles usam Malaquias para poder forçar, e acaba as pessoas dando já o que não tem. Depois eu vou trazer para vocês sobre a questão do dízimo, né? Todo o mistério do dízimo que não é mostrado para ninguém. Tá bom, irmão? Então, como você viu aqui, irmão, esses não são pastores, líderes do Senhor Jesus. Pelas obras de palavra, vós conhecereis. Né, irmãos? Não pense que as obras que a Bíblia fala é somente o praticar. Como é que você vai saber que um pastor ele é falso? Como é que você vai saber pelas obras dele praticadas? Você teria que viver na casa dele 24 horas para saber se esse pastor é verdadeiro ou não. Mas Jesus, irmão, então o que acontece é que você nunca vai saber se o pastor ele é de Deus ou não pelas obras praticadas dele. Porque senão você teria que ir e estar na casa dele 24 horas. Mas só que Jesus nos ensina aqui na Bíblia como nós saber se o irmão é verdadeiro ou não. Na Bíblia, Jesus nos ensina como nós saber como o falso profeta, como nós saber se é pastores verdadeiros. A Bíblia nos ensina, irmão, é através do que eles pregam. Se eles pregam somente das Escrituras ou não. Então vamos aqui, irmão, dar continuidade. Em Ezequiel 34. Vamos para o versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os elevados outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem a procure ou quem a busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues às rapinas e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Né? Aqui as ovelhas foram entregues às rapinas. O que isso quer dizer? Que as ovelhas que saem da igreja, que os pastores não vão atrás, então elas são alvo fácil de outras doutrinas levar para as suas igrejas, para os seus templos falsos. E foi isso que aconteceu. Muitas ovelhas que saíram da igreja, por pastores como esse não ir atrás, elas hoje estão em templos falsos, em igrejas falsas, nas falsas doutrinas. Então olha só aqui, irmão. Né? Não haver pastor, o que os meus pastores não procuram, né? E não as minhas ovelhas, né? Pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas, né? Aqui diz, irmão, que os pastores apacentam a si mesmo. O que é apacentar a si mesmo? São aqueles pastores que se preocupam com ele,
se preocupa somente com o seu bom-estar e o bom-estar da sua família. O que ele quer é ter uma vida de ganância, uma vida de elegância, somente preocupado com a sua família e não com a ovelha. A ovelha sai da igreja, ele não vai atrás para saber o que houve. Então esses são pastores que se apacentam a si mesmos. Isso significa que ele só se preocupa com ele. Porque ele, ao ver as outras igrejas prosperando, pastores comprando carro, comprando sítio, fazenda, casa, então esses pastores começam a ter invejas também. Então eles começam a apacentar eles mesmos. Eles não estão nem aí para a verdade que vem daqui. Então eles pregam mais as histórias lá de fora, dos teólogos. Eles são ensinados somente pelos teólogos. E esquece da verdadeira verdade. Vamos dar continuidade aqui, vamos para o versículo 9, irmão. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termos nos seus pastoreio, e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Essa passagem aqui, irmão, essa passagem aqui é uma passagem tremenda, irmão. Então Deus diz aqui que eles não iriam mais apacentar as ovelhas. Aquelas ovelhas que saiu da igreja, que saiu do templo. Porque o que eles estão pregando lá dentro não é o que Deus manda eles pregar. A verdadeira verdade, a doutrina. Então Deus disse que eles não mais vão apacentar as ovelhas. Então Deus pega outro pastor verdadeiro, Deus envia outro pastor verdadeiro que prega somente das Escrituras, vem e leva essa ovelha desgarrada para o seu templo, e lá essa ovelha começa a conhecer o verdadeiro Evangelho do Senhor. E tem muitos pastores que já morreram, como a palavra diz aqui, que esse pastor não ia mais apacentar essas ovelhas. E eu já fui prova disso, irmão, de pastor que eu tive lá, e eu conheci esse pastor lá em Aracaju. Esse pastor, ele já morreu de ataque cardíaco, né? Esse pastor, ele morreu. Quando eu frequentava essa igreja, esse pastor, ele falou coisas que ele não devia ter falado para aquela pessoa que foi lá ouvir a palavra de Deus. Esse pastor, ele disse assim: quem quiser ouvir, que ouça, né? Quem não quiser, a porta está aberta. E eu ouvi pessoalmente esse pastor dizer isso lá. Só que essas ovelhas não estavam lá, foi ele contando, né, o que ele disse, né? Então ele falou isso, irmão. Então eu fui para esse templo, para essa igreja, e vi que esse pastor estava agindo errado. Ele não se pode dizer isso com a pessoa que está ali. Deixe a pessoa ouvir a palavra. Se tem algum gentil ali, incrédulo, deixe ouvir a palavra. Porque não é o pastor, não é eu que vou convencer ninguém do pecado. É somente Deus. O dever do servo de Deus é apenas pregar, alertar. Cabe à pessoa acreditar em Deus ou não. Entendeu, irmão? Então esse pastor, ele morreu. Por isso que a palavra diz aqui, a profecia sendo se cumprida em algumas igrejas. Então o Senhor cortou da terra esse pastor, porque ele não estava cumprindo a obrigação do verdadeiro Evangelho, de ensinar as pessoas certo. E tem muitas igrejas que caíram. Foi a falência, porque estão pregando coisas que Deus não mandou. Então aqui, irmão, você veja só, como eu falei que não existe isso de só quem frequenta é cristão.
que quem só frequenta vai ser salvo, quem frequenta templo. E o pastor ensinou a muitas ovelhas, que eu já ouvi isso, as ovelhas falando da própria boca dela. Dizer que uma ovelha desgarrada, dizer que uma ovelha que saiu da igreja é uma ovelha que não tem pastor. E hoje, os pastores pregam dentro das suas igrejas. E tem uns vídeos aí, lá no Story, lá no Facebook, no Story, tem uns vídeos deles. Dizer que uma ovelha que sai da igreja é uma ovelha sem pastor. Vou provar para vocês, irmão, que essas ovelhas que saem de uma igreja, aonde essa igreja é uma igreja corrompida, pervertida, que o líder não está pregando o que Deus manda. Vou mostrar para vocês que elas não ficam sem pastor. Jamais. Jamais, em nome de Jesus. Vou mostrar para vocês. Abra aí a sua Bíblia, irmãos. Aqui em Ezequiel 34. Vamos partir agora para o versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. No dia em que encontrar ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas. No dia de nuvem, de escuridão. Tirarei todos os povos e congregarei por diversos países e a introduzirei na sua terra. Apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e todos os lugares habitantes da terra. Apacentarei de bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua passagem. Deitar-se-ão ali em boas passagens e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecei. Mas as gordas e as fortes destruirei. Apacentarei com justiça. Irmãos, isso aqui é muito forte. Nós temos aqui duas passagens de duas ovelhas. Há ovelhas fortes e as ovelhas fracas.